Fala trader, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Newton Moraes e neste vídeo a gente vai falar sobre um assunto que eu considero o assunto mais importante no mercado financeiro. Não adianta você dominar indicadores como média móvel, ADX, IFR, LS Volatility, MACD, seja o que for, se você não entender sobre suportes e resistências, tá? Porque na maior parte do tempo o mercado, principalmente as ações, ela vai respeitar muito esses pontos importantes, porque são pontos onde há uma grande concentração de compras, quando a gente está falando de suporte, né? Então ali o preço tende a subir, e grande concentração de vendas, quando a gente está falando de resistências, tá? Então ali muita gente vai começar a realizar lucros de uma pernada de alta, ou até mesmo entrar vendido, que é entrar short nesses ativos, tá? Que a gente vai olhar aqui, tá bom? Então, nessa aula, eu vou te mostrar como que você faz para marcar suporte e resistência e como é que você faz para entender como que você deve operá-los, tá? Então, já vamos aqui para o gráfico, onde a gente vai, de fato, entender aqui tudo certinho, tá? A primeira coisa que eu quero que tu entenda é que você nunca vai marcar suportes e resistências com um gráfico desse jeito aqui, com um gráfico que tem zoom, tá? Aqui a gente está vendo ó, as informações de novembro de 2022 até março de 2023, tá? A gente está vendo aqui poucas informações. E é onde o iniciante, ele erra muito, tá? Às vezes o cara até sabe já o que é o suporte, uma resistência, e faz a marcação errado, justamente por isso aqui, de querer marcar o suporte e a resistência, né? Com zoom no gráfico. Isso aqui é errado, tá? Por que que é errado? Porque aqui eu consigo ver que aqui tem um fundo, né? Que o mercado fez isso aqui, ó. O mercado ele desceu, ele subiu, ele desceu aqui. Então aqui eu vejo que seja um fundo, tá? Significa que esse fundo aqui não é importante? Sim, ele é importante. Só que a gente tem que marcar os pontos que a maioria dos trades estão vendo. E como é que esses trades conseguem ver esses pontos e você também consegue ver? Botando aqui, tirando, tá? Na verdade, o zoom do gráfico. Você vai tirar o zoom do gráfico o máximo possível, mas que você ainda consiga aqui, ó, visualizar os candles. A partir daqui agora, a gente tem de janeiro de 2022 até março desse ano, tá? A gente aí tem mais de um ano de dados. Estou num gráfico diário aqui, tá bom? Mas se tu tiver num gráfico de 60 minutos, 30, 15 minutos, 5 minutos, a dinâmica é a mesma. Tira o zoom do gráfico, tá? Esse é o primeiro passo para você conseguir, de fato, marcar o suporte e resistência, tirar o zoom do gráfico. Depois que você tirou aqui o zoom do gráfico, aí sim você vai começar a identificar topos e fundos que se destaquem aqui, tá? Porque aqui agora a gente está com menos informações no gráfico, tá? Porque, por exemplo, aqui ó, o mercado ele subiu, ele caiu e ele subiu. Mas para mim ver esse topinho aqui onde eu estou passando o mouse, cara, eu tenho que olhar muito bem ali para aquele ponto específico. Mas se eu passar aqui a visão assim, rapidinho no gráfico, eu não consigo ver isso ali. Eu vejo isso aqui como um único movimento de alta, tá? Então é por isso que você tem que tirar o zoom do gráfico, para você tirar essas informações que não vão ser úteis para você, tá? Então tirei o zoom do gráfico aqui, eu vou vir aqui ó, na barra de ferramentas e venho aqui ó, nessa linha de resistência, tá? Eu vou clicar nela, aí eu vou agora começar aqui a marcar pontos que se destacam no gráfico, tá? Você pode começar a marcar aqui dos pontos mais recentes ou dos pontos mais antigos, tanto faz, tá? Não tem diferença aqui. Por exemplo, esse topo aqui, ele me chama a atenção, tá? Por que ele me chama a atenção? Porque ele está aqui, ó, um movimento de alta forte, marcou o topo aqui e o mercado caiu forte, tá? E olha só que interessante isso aqui. Quando a gente marca essa região aqui, a gente vê ó, que teve vários toques aqui, ó. Teve toque aqui, teve toque aqui, teve toque aqui, teve outro toque aqui. Só que a gente está falando de 4 toques, mas teve toque aqui também e outro toque aqui, tá? Se a gente tirar o zoom, ó, mais toques aqui, aqui, aqui no passado,
Aqui, ó, lá em 2019 teve toques, começou em 2020, teve toques. Então, essa região que eu marquei aqui, dos 110,64, é um ponto importante, porque quanto mais toques, tá? Quanto mais toques tiver nessa região de suporte ou de resistência, mais forte essa região é, tá? Então, com isso, a gente tem que tomar um certo cuidado com ela. Então, o cara que estava comprado aqui embaixo, por algum motivo, né, comprou aqui, quando chegar nessa região aqui em cima, é um possível lugar dele realizar o lucro dessa operação, tá? Porque ali tende a chegar ali e não ultrapassar, tá? Mas lembra, não é uma regra absoluta, tá? Suporte e resistência, eles foram feitos para ser rompido. Mas a gente, como a gente está trabalhando com especulação dentro do mercado financeiro, a gente tem que ter pontos de entrada e pontos de saída, e suporte e resistência pode ser utilizados como pontos importantes para a gente entrar na operação e sair de uma operação, tá? Aí tu me pergunta agora, Nilton, tu marcou esse ponto aqui, mas nessas linhas aqui, onde tu falou que tocou, não tocou, na verdade. Aqui, ó, chegou próximo, mas não tocou. Todos eles aqui chegou próximo, mas não tocou. Lá mais atrás, passou um pouquinho. Como é que isso funciona? Vamos lá. Um suporte e uma resistência, ele não é essa única linha aqui que a gente está marcando, tá? Ele é uma região de preço, tá bom? Uma região de preço. Então, se a gente fosse marcar de fato essa região de preço, o que a gente faria? A gente teria que fazer isso aqui, ó, ajustar aqui, ó, onde teve mais toques possível nessa linhazinha aqui, tá? Aqui nesse topozinho, e vir com uma segunda linha e marcar esses topos aqui, ó, que é com isso, tudo que tiver entre o 110,18 ao 111,20 é considerado aqui uma região de resistência, já que o preço está trabalhando aqui, ó, abaixo dessa zona, tá? Mas agora tu imagina o quão sujo o teu gráfico ficaria se todo topo e todo fundo que se destacasse, tu precisasse colocar aqui duas linhas para de fato ter ali uma marcação de uma região de preço. Cara, ficaria muito, muito, muito sujo o teu gráfico, tá? Então, por isso, a gente sempre tira uma das linhas, deixa só uma, tá? E dá uma ajustada nela aqui para tocar o mais próximo possível, né, dos pontos, mas que fique aqui, ó, um ponto legal. Aqui, ó, tocou certinho. Aqui, ó, vazou um pouquinho mais, depois voltou. Aí depois, ó, virou resistência aqui. Antes aqui era suporte, virou resistência. Aqui vazou um pouquinho, mas respeitou bem. Aqui respeitou também, tá? Então, aqui é uma resistência importante no gráfico, tá? Por que é uma resistência? Porque essa linha está acima aqui, ó, da cotação atual. A cotação atual está em 99,44, tá? Então, toda linha que tu marcar acima dessa região, dessa cotação, né, do ativo, é considerado resistência, tá? E tudo que tu marcar abaixo de 97,45, que é a cotação atual do ativo, será um suporte. Quando o ativo sair daqui, subir e trabalhar aqui em cima de 110,61, essa região aqui, que hoje é resistência, vai virar um suporte, tá? Isso a gente chama de troca de polaridade, onde o que é suporte vira resistência e o que é resistência pode virar suporte, tá bom? Então, vamos continuar nossas marcações aqui. Mesma coisa, vamos voltar aqui, ó, tirar o zoom do gráfico. Eu venho aqui de novo em resistência, aí eu posso marcar esse fundo aqui, ó, que se destaca, tá? E quando eu marco aqui, ó, aqui no passado tem um toque legal, aqui, ó, tem mais toques. Então, se eu marco um fundo e eu olho para o passado e tem mais toques nessa mesma região, eu marquei ok, tá? Isso ali tá ok. O suporte, a resistência tá ok. Nesse caso aqui ainda é resistência porque está acima do preço, tá bom? Vamos marcar um suporte? Vem aqui na resistência de novo e eu marco aqui, ó, por exemplo, esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui para vocês não se destacam no gráfico? Quando vocês batem o olho aqui, já não dá aquela, cara, aqui tem um suporte, aqui tem um fundo. Vem aqui e marca. Nesse caso aqui, eu não tenho toque aqui e não tenho toque onde eu estou vendo aqui, mas eu tiro mais no gráfico
Aí eu vou ver aqui para o passado. E olha só, teve toque lá no passado, tá? Teve mais toques lá no passado. Então, isso aqui valida que aqui é um suporte também, tá? E aproveitando que a gente veio mais para o passado, a gente pode marcar aqui, ó, esses dois fundinhos aqui mais embaixo, aqui, ó, toca aqui, toca ali, toca ali. Então, aqui no R$90, a gente tem outra região bem forte. Aqui a gente pode até utilizar essa região aqui entre o 92,42 ao R$90,27 como uma região de preço. Se o mercado vir cair, né, ele está em uma tendência de baixa, ele fez aqui um movimento, agora ele está testando aqui esse rompimento, ele voltar a cair, aqui nessa região a gente pode ou procurar por compras, tá, com trades contra a tendência nesse caso aqui, que a tendência no diário é de baixa, tá? Ou até mesmo ficar de fora da operação, só trabalhar com vendas se ele passar essa região aqui para baixo, tá? A mesma coisa com compras, só se ele trabalhar nessa região aqui para cima, mostrando que força compradora, tá bom? Quando há duas linhas assim, igual essa aqui que eu marquei, que são muito próximas, cara, às vezes vale a pena você ficar de fora, tá? Porque a gente não tem ali uma certeza se o papel ele vai ou não romper. Isso depende muito do comportamento do mercado, da força dos vendedores para romper esse suporte, tá bom? Então, agora aqui é só você repetir o processo de marcar suportes e resistência, marcar topos e fundos, olhando pontos que se destaquem no gráfico, tá? Aqui, mais uma vez, ó, esse fundo aqui, ele se destaca, tá? Fundo aqui se destaca, ó, tocou aqui, depois tocou aqui, depois, ó, tocou aqui no passado, tá? E olha que interessante isso aqui, tá? Essa resistência aqui do 110, a gente poderia ter marcado ela lá no passado, e se não tivesse acontecido, né, isso ali ainda, aqui, ó, tava marcado aqui. Então, a gente já poderia ter essa região marcada, tá? Não precisava eu ter marcado agora, eu poderia ter marcado no passado, porque existia já pontos importantes ali, tá? Então, quando eu vou passando aqui, ó, os dias, o que que eu vejo? Porra, bateu aqui, né? Bateu aqui, ó, com o candle de força, mas não rompeu. Por que não rompeu? Porque para ter um rompimento de fato, eu preciso de um conjunto de análise, que é o candle de força, próximo de uma média móvel, para a média móvel, se o mercado tentar cair, né, a média móvel segurar o preço, eu preciso olhar outros indicadores, é um processo um pouco mais complexo que eu posso até gravar um vídeo futuramente só falando de rompimento, tá? Mas aqui, ele não teve um rompimento, porque se a gente for de fato considerar um rompimento, esse rompimento ele não pode fazer o que aconteceu aqui, ó, que é fechar exatamente em cima da média. Para ser um rompimento verdadeiro, a gente precisaria de um candle parecido com esse aqui, ó, onde ele fecha, tá? Ele fecha aqui, ó, distante da média, tá? Distante da média. Aí sim a gente pode considerar aqui que seja um rompimento. Mas rompimento, de modo geral, a maioria deles vão falhar. Então, é bom que tu adquira o conhecimento de operar o stop de rompimento, que é o que eu faço na maioria das vezes, tá? Eu opero o stop da galera que entrou em rompimento, tá bom? Mas existe um conjunto de análise que deve ser feita antes. Não é qualquer stop de rompimento que tu vai sair operando, tá bom? Então aqui, ó, teve aqui o candle, aí deixou aqui um candlezinho pequeno pra gente, tá? Que poderia ser considerado um doji. E no dia seguinte, eu deixou um candle de força aqui, ó, vendedora, tá? Nesse candle de força vendedora, eu poderia já, se eu tivesse comprado, né, daqui de baixo até lá em cima, comprado no ativo, ou comprado no call, alguma coisa assim do tipo, aqui seria já um indicativo para eu me sair da operação, porque tocou aqui numa região importante que já estava marcada e eu sabia que essa região era forte, tá? Então, quando a gente vai passando os dias aqui, ó, a gente vê que, de fato, o mercado caiu. E caiu forte, tá? Caiu forte aqui, ó. E quando chegou nessa região aqui embaixo, ó, do 103,50, que também era um suporte que já tinha sido marcado antes, olha o que a gente vê aqui. Um fechamento positivo, tá? Que está querendo rejeitar aquela região, tá? Então, por isso que você tem que entender de suporte e resistência, que eles são pontos importantes no gráfico. E são pontos que, na maior parte do tempo, vai ser respeitado, tá? Na maior parte do tempo vai ser respeitado.
em algum momento ou outro, eles vão ser rompidos e você pode sim operar os rompimentos, mas na maior parte do tempo vai acontecer isso aqui, do mercado estar lateralizado entre um suporte e uma resistência, tá? Na maior parte do tempo isso vai acontecer. Então a gente vê aqui, ó, que ele tentou de novo no dia seguinte, mas não conseguiu, tá? Mas depois, ó, o que ele fez aqui? Ele ficou de lado, trabalhando aqui, próximo do suporte, não teve força para buscar resistência de novo, até que rompeu aqui o suporte, beleza? Agora eu vou te mostrar aqui uma coisa bem interessante que a maioria da galera acaba não falando, tá? Não falando, mas vou te entregar aqui nesse vídeo, que é o quê? Quando a gente tem um mercado lateral, ou até mesmo um mercado com tendência, tá? O mercado, por exemplo, aqui, ele vem aqui subindo, 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 rompe esse suporte aqui, essa resistência que vira um suporte, e depois ele continua subindo, tá? Quando ele chegar aqui numa próxima resistência, ou poderia ser até nessa aqui mesmo, existe aqui três possíveis movimentos que o mercado pode fazer. O primeiro, ele romper aqui e continuar subindo, tá? Que esse tipo de cenário aqui seria onde o mercado ele tem uma força muito grande, tá? Que não deixa de modo algum os vendedores tentar ali fazer uma correção no mercado, tá? Ele simplesmente vai embora rompendo tudo, tá bom? Mas isso aqui é bem difícil de acontecer. Acontece? Claro que acontece, mas é bem difícil acontecer, tá? Outro cenário, esse aqui é o cenário 1, tá? Outro cenário é o mercado vir, tocar aqui na resistência, corrigir, e essa correção pode ser uma retração de Fibo, tá? Ou um toque na média de 21 ou de 9, acionando um setup de média móvel, e depois disso aqui, ele de fato romper, onde ele tentou romper uma vez, não conseguiu, ele fez aqui um pullbackzinho, e nesse pullback ele ganhou força para de fato romper aqui, tá? Onde ele vai romper aqui. Quando há esse movimento aqui, fica mais interessante da gente operar, tá? Quando tem um candle de força aqui rompendo essa resistência, tá? E existe aqui uma terceira alternativa de rompimento, que essa sim eu gosto de operar, tá? Que é o seguinte, quando há um rompimento, o mercado faz o quê? Ele rompe, só que nesse rompimento ele não tem continuidade, tá? O que ele vai fazer aqui? Ele vem aqui testar o rompimento para confirmar esse rompimento, e aqui nessa região, tá? Ele mostra força compradora, tá? Força de alta, e a partir daqui o mercado ele vai embora, tá? Esse cenário aqui eu acho legal, porque ele há o rompimento, depois faz o teste, que aí existe a troca de polaridade, onde antes era uma resistência que vira um suporte, para aí sim continuar esse movimento, tá? E a gente vê isso acontecendo muito no mercado, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui acontecendo que eu acabei de te falar. O mercado ele veio aqui, fez o teste e não rompeu. O que ele fez? Ele voltou para ganhar força, e quando ele veio de novo, ele rompeu aqui, tá? Aqui a gente tem aquela segunda possibilidade aqui, ó, que é essa aqui, onde ele testa e depois volta. Só que aqui é no caso da venda, tá? Mas o exemplo é exatamente o mesmo, tá? Aqui atrás, a gente vê a mesma coisa. O mercado veio testar, não conseguiu, fez o pullback e depois veio e rompeu, tá? Isso também é a segunda possibilidade. E aqui, ó, a gente tem a terceira, onde o mercado desceu, tá? Ele já rompeu aqui, né, no caso. E o que ele fez? Ele veio testar um rompimento, tá? E nesse teste do rompimento, mostrou aqui a força vendedora, e nesse caso, o mercado continuou e rompeu essa outra linha aqui, tá? O mercado, de modo geral, ele é padrões, tá? São padrões gráficos de zigue-zague, tá? Movimento aqui, ó, de zigue-zague, tá bom? De rompimento, é muito padrão, tá? Então, se tu identificar esses padrões gráficos, cara, tu vai conseguir operar de uma forma muito simples, tá? De uma forma natural, tá bom? Mas é importante que você entenda isso aqui que eu te mostrei, tá? De modo geral, o rompimento de suporte à resistência e tudo mais, ele não é só isso aqui que eu te mostrei, tá? Ele tem muito mais coisas que devem ser analisadas. Mas o intuito dessa aula não é te mostrar de fato como é que opera o suporte à resistência, e sim como você vai marcá-lo, tá? Futuramente eu vou fazer outros vídeos com um assunto só
de rompimento, o que você tem que analisar para operar de fato aquele rompimento, quais indicadores você tem que utilizar e tudo mais, tá bom? Mas enquanto isso não acontece, se você quer de fato aprender isso, se aprofundar nesse assunto e ainda ter o meu suporte, eu tenho um treinamento chamado Mentoria Segredo das Opções, onde lá tem todas as estratégias que eu utilizo para operar as operações, operar mini índice, mini dólar, tá? E você terá acesso a essas estratégias, a todo o meu operacional e ainda o meu suporte em um grupo do WhatsApp. E para você participar desse treinamento, basta você vir aqui no link na descrição, tá? Que vai ser o link do meu Instagram. E lá no meu Instagram, tu me manda uma mensagem falando que tem interesse na mentoria, que eu vou te atender lá, tá? Eu vou te atender lá e tirar suas dúvidas. E também, se você quiser fazer parte, né, desse treinamento, me chama lá no Instagram, que vai ser um prazer te atendê-lo, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou dessa aula, clica aqui no botão do like, isso me ajuda muito, tá? Também compartilhe esse vídeo com um amigo teu que tem interesse no mercado financeiro e não sabe operar, marcar, né, suporte e resistência também. Compartilhe esse vídeo com ele, tá bom? E se surgiu alguma dúvida, ou até mesmo você tem sugestão de novos vídeos, deixa aqui no comentário uma sugestão. Cara, eu quero aprender isso, tem como tu gravar? Vai ser um prazer fazer um vídeo para te ajudar a ganhar dinheiro no mercado financeiro, como assim eu e os meus alunos também ganham dinheiro, tá? Então já deixa o like, compartilha esse vídeo e comenta, que vai me ajudar muito, tá bom? E a gente se vê em um próximo vídeo. Até mais!